Maravilha! Louvado seja o Senhor para sempre. Eu quero, neste momento, já fazer a leitura aqui do nosso texto áureo. Hoje nós vamos tratar um assunto específico e o nosso tema de hoje é Daniel ora por um despertamento. E é o que a igreja do Senhor está precisando neste momento, de um despertamento espiritual. Louvado seja Deus diante desta pandemia, dessa quarentena. Deus, Ele quer despertar a sua igreja para a oração, para um preparo, e é o que nós vamos estar falando nessa manhã, 5 de julho de 2020. Daniel ora por um despertamento. Louvado seja Deus. O nosso textuário diz o seguinte: confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E a nossa verdade prática, ela diz o seguinte: o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até aos poderes malignos. Olha que coisa linda, a nossa verdade prática de hoje. O crente fiel, ou seja, o crente dedicado à oração, pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. Louvado seja o Senhor para sempre. A nossa leitura em classe, eu já vou entrar diretamente aqui no assunto, mas a nossa leitura em classe encontra hoje em Daniel capítulo 9, versículo 1 até o versículo 3, depois Daniel 6, versículo 10, 2, versículo 17 ao 19, e depois Esdras 1, do versículo 1 até o versículo de número 3. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas eu quero entrar direto aqui e falar sobre o objetivo dessa lição de hoje. Qual é o objetivo da nossa lição de hoje? É conscientizar o povo de Deus sobre a necessidade de estudar a palavra, sobre a necessidade de orar em busca de um despertamento proveniente de Deus nesses dias trabalhosos. Então, o homem de Deus, a mulher de Deus, deve conscientizar disso, de estar estudando a palavra, de ver a necessidade de estar estudando a palavra em busca de um despertamento proveniente de Deus nesses dias que nós estamos vivendo, nesses dias trabalhosos. Glória a Jesus. Nós vamos já entrar aqui falando do nosso comentário nessa manhã, e você pode compartilhar essa live nessa manhã para que outras pessoas também possam nos assistir, quem sabe agora ou mais tarde. A introdução diz o seguinte: olha, os crentes fiéis brilham como luz, resplandecem no meio de uma geração corrompida e perversa. Assim era Daniel. Daniel, ele brilhava no meio dos seus amigos, no meio do povo. Ele não se misturava, ele tinha uma diferença. E é o que Deus quer de nós, é o que Deus quer de mim, quer de você, é uma diferença. No ano 606 a.C., Daniel foi levado cativo para a Babilônia. Era ainda muito jovem, tinha cerca de 15 anos. E muitos anos depois, olha bem, Daniel gozava de elevado conceito na Babilônia. Quando
o homem de Deus, a mulher de Deus, ele conscientiza de quem ele é, que ele é luz e precisa brilhar, ele é um servo de Deus, não importa onde ele está, não importa onde ele está vivendo, ele vai brilhar, ele vai mostrar quem ele é realmente. Daniel poderia muito bem, no momento que ele estava vivendo, era um jovem, adolescente, ele poderia colocar na sua mente: eu vou me misturar, já que eu fui levado cativo, eu vou me envolver no meio. Não, mas ele não fez isso. Daniel, ele procurou fazer a diferença em meio a toda aquela situação que ele estava vivendo. Ele fez a diferença com apenas 15 anos de idade. Precisamos, amados, estudar a palavra de Deus, precisamos orar em busca de um despertamento espiritual. Em meio que nós estamos vivendo hoje, quantas pessoas preocupadas não sabem o que fazer, não sabem qual decisão tomar. Mas quando nós nos conscientizamos que precisamos estudar para aprender, para ter uma vida diferenciada, o Espírito Santo, ele colabora conosco, ele nos ajuda. Louvado seja Deus. Assim foi o jovem Daniel. Daniel, ele foi despertado para orar. Ao ler o profeta Jeremias 29, versículo 10, ele observa que os 70 anos de cativeiro na Babilônia já estavam para terminar, para findar, mas todavia ainda não era possível notar que qualquer sinal de que alguma coisa estivesse acontecendo na direção de uma mudança radical. Isso você vai ver lá em Daniel 9, versículo 2. Sabe quando nós estamos vivendo uma situação e você quer que aquilo termine, que aquilo acaba, e quando você pensa que está terminando, mas ainda não está terminando, ainda não tem nenhum sinal de mudança acontecendo, o que nós temos que fazer? Como Daniel, ele começou a orar com jejum, e a Bíblia diz que ele se cobria com saco de cinza em sinal de uma profunda tristeza. Ele se pôs a orar, ele não se entregou ao desespero, ele não se entregou à dificuldade, à fraqueza, não. Ele foi a orar, ele foi falar com Deus, ele foi buscar a Deus. E nós, como cristãos, temos que fazer isso, buscar a presença de Deus em meio a qualquer situação que nós estejamos vivendo. A Bíblia fala que Daniel, ele vivia uma vida consagrada a Deus, uma vida de consagração, e isso dava condição a Daniel dele orar, porque quando eu me coloco na consagração, na oração, na dedicação do estudo à palavra de Deus, a solução que nós nos encontramos é estar na presença de Deus, é estar nos pés do Senhor.
sabendo que somente dele virá o nosso socorro, virá a nossa força. Aleluia, como diz a palavra do nosso Deus: eleve os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia. Então somente em Deus que nós encontramos uma solução. Louvado seja Deus. É isso que nós temos que estar em perfeita comunhão com Ele, em oração. Oração é comunicação com Deus, é falar com Deus. E quando nós colocamos assim na presença dEle, para falar com Ele, louvado seja Deus, amados, nós vencemos qualquer barreira em nome de Jesus. Aleluias. A oração, a Bíblia diz que a oração dos retos é o seu contentamento. Aleluia. E a Bíblia fala que Deus escuta a oração dos justos. Vamos ver o que está lá em Provérbios, capítulo 15, versículo de número 29. Provérbios, capítulo 15, versículo de número 29, diz assim, ó: longe está o Senhor dos ímpios. Olha só, longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará a oração dos justos. Ele escuta a tua oração, Ele ouve a tua oração. Talvez há momento que você imagina assim: olha, mas Deus não escuta a minha oração, nada de novo está acontecendo, nada de novo está vindo em minha direção. Ei, mas deixa eu te dizer, Deus, Ele trabalha no silêncio na sua vida. Ele trabalha em silêncio. E quando você menos imaginar, menos pensar, olha Deus agindo na sua vida. Louvado seja Deus. Olha bem, Daniel, ele não se misturou com o paganismo, que ele poderia muito bem fazer isso. Era adolescente, jovem adolescente. Mas a Bíblia diz que ele vivia conforme sua consciência, no temor a Deus. Viver em temor a Deus, viver com temor a Deus. É isso que Daniel fazia. Glória a Deus. Daniel é considerado um exemplo e um modelo para os crentes de todos os tempos. Por sinal, a Bíblia fala que ele orava 3 vezes ao dia. Era constante oração. Ele tinha uma vida consagrada. Pastor, mas Daniel, ele tinha uma vida consagrada, mas ele tinha tempo. Não, querido. Em meio aos momentos difíceis que nós estamos vivendo, eu devo orar ao Senhor, eu devo buscar ao Senhor. É só na oração que eu consigo, é só na oração que eu vou dar a volta por cima, é só na oração que eu vou obter uma resposta de Deus para a situação que eu estou vivendo. Se eu não orar, nada vai acontecer, nada. E Daniel, ele é um exemplo para mim e para todos hoje, nos dias em que vivemos. Louvado seja Deus. A estatura espiritual de Daniel capacitava-o para enfrentar verdadeiros combates em oração. Olha bem, muitos crentes não conseguem servir de ajuda decisiva com as suas orações. Sabe por quê? Porque nunca chegaram a experimentar o que significa combater em oração. E nós temos que viver essa experiência. Combater em oração. Não é brigando, não é xingando,
Não é você enfrentando, porque a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne e nem o sangue, mas sim contra as potestades do ar, contra os demônios que estão por aí, quer tentar você, quer tirar sua comunhão, quer tirar nossa comunhão, quer tirar nossa alegria. A Bíblia diz que ele veio para quê? Para matar, roubar e destruir. Ele quer acabar com a sua alegria, ele quer destruir a sua alegria, ele quer destruir a sua família. E isso eu tenho que combater em oração, é falando com Deus. O crente vencedor, ele só vence de joelho no chão, falando com Deus, buscando a Deus. E nós temos que experimentar o combate em oração. O que significa isso, pastor? Combater, o combate em oração significa perseverar firmemente em oração. Aleluias. Continue em oração. Seja firme em oração. Louvado seja Deus. Quem sabe a pessoa que ela não vive uma vida de oração, ela não gosta de orar, ela não acha tempo para orar, de vez em quando visita um culto de oração, mas a Bíblia diz que Daniel não. Daniel, ele tinha o hábito de orar. Sabe aquele hábito de oração? Daniel, ele vivia isso, ele tinha o hábito de viver em oração, ele tinha o hábito de estar sempre em oração a Deus, falando com Deus. Aleluias. E a Bíblia diz, como eu já disse anteriormente, ele orava 3 vezes ao dia. Aleluias. Quando sua própria vida, bem como a de seus amigos e a de todos os sábios da Babilônia, estava em perigo, Daniel alcançou o livramento e alcançou a vitória. Sabe como? Através da oração. Daniel era, portanto, experiente na vida de oração, e é o que eu e você temos que ser, ter uma vida experiente em oração, ter o hábito de orar, ter o hábito de viver em oração a Deus, e aí os problemas, eles caem por terra. Aleluias. Coincidindo com o período de oração, de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. Olha bem, o reino da Babilônia estava em guerra. Era desse jeito, com os medos, com os persas. O rei da Babilônia era na época Nabonido. Seu filho Belsazar estava na capital, a cidade da Babilônia, cuidando dos assuntos administrativos do governo. Belsazar organizou uma festa para os seus grandes. Estando já embriagado, mandou trazer os vasos sagrados que o rei Nabucodonosor havia trazido do templo de Deus em Jerusalém. Olha bem, e havia colocado no templo pagão da Babilônia. Ele e todos os seus convidados beberam vinho nos vasos santos do Senhor. Olha que tristeza. E a história conta que houve então uma intervenção divina. O rei viu que
dedos de mão de homem escrevia na parede. Defronte do castiçal. Acaba então a alegria da festa. Os joelhos do rei tremiam. Sábios e astrólogos não puderam interpretar a mensagem escrita na parede. Aleluia. E Daniel, então, homem de Deus, foi introduzido na festa. E ele conseguiu interpretar o texto escrito na parede. Entre outras coisas estava escrito: dividido foi o teu reino, e deu-se aos medos e aos persas. Naquela mesma noite, a Bíblia diz que Belsazar foi morto. O rei dos caldeus morreu. Aleluia. Desse jeito. E a Bíblia registra tudo isso. Ela diz tudo isso. Tudo muito mais. A Bíblia ela registra. Então o que é que nós vemos aqui? Tudo que aconteceu na vida de Daniel foi resultado de uma vida consagrada a Deus. Se ele não vivesse uma vida de consagração a Deus, ele não teria conseguido interpretar aquela escrita na parede. Era através da oração que Daniel alcançava livramento e vitória contra os seus inimigos. Tudo isso era através da oração. E Daniel foi um jovem hebreu da classe nobre. Foi levado cativo à Babilônia por Nabucodonosor, rei do império. Acerca da sua genealogia nós não sabemos. Apenas aquilo que é depreendido do livro que traz o seu nome. Daniel não era sacerdote como Jeremias e Ezequiel, mas era como Isaías da tribo de Judá e provavelmente da casa real, isto é, da descendência de Davi. Daniel foi um profeta de Deus, cujos temas são de alcance muito vasto. Louvado seja Deus. Aleluia. A resposta às orações de Daniel. Olha bem, a história conta que Daniel, ele havia orado, lembrando da promessa de Deus registrada pelo profeta Jeremias. Olha bem o que diz a profecia: vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Daniel então lembra da profecia, aleluia, e com a queda do reino babilônico e com o início do governo do rei Ciro, as coisas começaram a evoluir com muita rapidez, deixando todos surpreendidos e admirados. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você está vivenciando algo, está vivendo uma vida dificílima no momento. E talvez você tem colocado na sua mente dizendo: como que eu vou conseguir vencer? Lembra da profecia? Lembra da promessa? Então, se você lembra da promessa, pode descansar tranquilo. Fique em paz.
O que Deus falou, Ele vai cumprir. O que foi prometido na tua vida vai acontecer. Aleluias. Talvez para Daniel seria difícil. Como que iria acontecer? Dele ser liberto, seus amigos. Mas Deus lembrou da promessa. E Deus nesta manhã, Ele lembra da promessa feita à tua vida. E o milagre vai acontecer, em nome de Jesus. A Bíblia relata, queridos, o que realmente aconteceu. Olha, no primeiro ano do rei Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor, o que fez passar pregão por todo o reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro. Olha bem, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Eita glória, aleluia. Deus vai criar uma situação para mudar a sua história, para mudar a sua vida. Ele cria uma situação e as coisas vão mudar, vão ser diferentes. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Olha bem, conforme essa declaração do rei Ciro, estava cumprindo a promessa divina dada através do profeta Jeremias. Sabe a profecia que eu li lá atrás do profeta Jeremias? Olha só, glória a Jesus. Olha bem, mas a Bíblia diz que Jesus, lá no caminho de Damasco, caiu por terra. Lá no caminho de Damasco, caiu por terra e apenas pôde perguntar: quem és, Senhor? Louvado seja Deus. Quem és? A Bíblia diz que ninguém pode dizer, olha só, que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Ciro, o rei Ciro, teve uma experiência com Deus, que é santo. Os vasos consagrados haviam sido roubados do templo do Senhor em Jerusalém. E foi Nabucodonosor quem levou embora e guardados no templo pagão na Babilônia. Olha bem, Ciro era agora o responsável por eles. E mesmo sendo esses vasos muito valiosos, o rei Ciro queria voluntariamente devolver os vasos para a casa do Senhor. Eram consagrados. Eles eram consagrados. Deixa eu te dizer, olha bem, assim acontece sempre em despertamento verdadeiro. A Bíblia diz que quando Zaqueu teve o seu encontro com Deus, com Jesus, ele quis devolver o que havia ganho com usura. Ei, aquilo que você perdeu, aquilo que tiraram de você,
aquilo que as pessoas levou embora da sua vida, quem sabe o inimigo levou embora. Há uma promessa de Deus para a tua vida. Aleluia! O Senhor irá criar uma situação e tudo será devolvido para você. Se você crer, aonde você está agora, glorifique ao Senhor e declare a tua vitória em o nome de Jesus. Louvado seja Deus. O rei Ciro, ele recebeu bênçãos espirituais. Aleluia. O profeta Isaías, 200 anos antes, ele profetizou acerca de Ciro, chamando-o de ungido do Senhor. Isso nos permite entender que o Espírito Santo deve ter lhe proporcionado alguma bênção espiritual. Cada despertamento traz bênção para o coração do crente. Eu quero te dizer que se você voltar para a oração, se você procurar ter uma intimidade com Deus, eita, o milagre irá acontecer na tua vida. Mas é preciso eu e você conscientizar disso. Eu preciso viver em oração. Glória a Deus. Queridos, louvado seja Deus. Olha bem, o rei Ciro, ele foi despertado em seu espírito. Ele recebeu um despertamento. A Bíblia diz que Deus, o Senhor, despertou o espírito do rei Ciro. Talvez por meio do seu contato com Daniel, é o que Ciro veio a conhecer a Deus. E talvez até mesmo o adorasse. Ciro, o rei Ciro, teve uma experiência pessoal com Deus no seu coração e passou a compreender as realidades de Deus que ele antes ignorava. Assim acontece com o homem. Ele ignora a realidade de Deus, mas chega um momento que Deus tem um encontro com ele. Assim aconteceu com Saulo de Tarso. Saulo ignorava, mas de repente ele teve um encontro com Jesus lá no caminho de Damasco, e ele passou a viver as realidades de Deus. Ele passou a vivenciar. Ele perseguia, mas agora passou a ser perseguido. Ele passou a conhecer a verdadeira palavra, o verdadeiro Deus. E a história conta que Ciro passou a ver Deus como o Senhor dos céus. O grande rei Nabucodonosor demorou a aprender essa lição. Deixa eu te dizer uma coisa. Cada despertamento verdadeiro, ele faz com que o homem veja a majestade de Deus, sentindo a sua própria pequenez. Aleluia, aleluias. Quando eu sou despertado a um verdadeiro despertamento, eu começo a ver a minha pequenez. Eu começo a enxergar que eu sou dependente. Eu começo a entender que eu preciso de Deus. Assim foi com Ciro. Aleluia. Quando acontece isso, nós sentimos que a nossa própria pequenez, o nosso pecado e a nossa baixeza
nós passamos a conhecer: olha, eu sou um pecador, eu sou dependente, eu preciso de Deus na minha vida. Aí aquele espírito de exaltação, ele começa a cair por terra. Aleluia. Oh, glória a Deus. Saulo, ele assolava, ele perseguia, ele fazia e desfazia. Mas só que Saulo, ele encontrou com Deus. Ele encontrou com Deus. E quando ele encontra com Deus, as coisas começam a mudar na sua vida. Eu quero dizer nesta manhã para você, eu quero dizer nesta manhã, que o Senhor Jesus vai ter um encontro com essa pessoa que está lhe perseguindo, com essa pessoa que está desfazendo de você, com essa pessoa que talvez ela te ignora. Ei, essa pessoa vai passar a entender quem é Deus na tua vida. Mas para que isso aconteça, eu preciso viver uma vida de oração, eu preciso viver a palavra de Deus, eu preciso entender que eu preciso ter contato com Deus, contato com a sua palavra, e viver aquela vida de oração. Daniel, ele tinha comunhão com Deus, mas a Bíblia diz que ele vivia a palavra. E tem mais, ele vivia uma vida de oração com Deus. Ele tinha o hábito de orar, ele tinha o hábito de falar com Deus. Como que Deus vai fazer alguma coisa conosco ou para nós se nós não falamos com Ele? Como que eu vou querer algo de Deus se eu não consigo? Olha bem, quando você quer algo de alguém, ou de um advogado, de um juiz, de um promotor, o que você faz? Você vai falar com ele. Você vai marcar, vai agendar, preciso falar com ele. E quando você fala com ele, louvado seja Deus, aí você obtém uma resposta, sim ou não. Assim é Deus, tá? Deus quer que você se disponha a falar com Ele. Faz como Daniel. A Bíblia diz que eram 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia Daniel falava com Deus. Eita glória! E ele teve uma experiência maravilhosa com Deus. Ciro teve uma experiência com Deus a partir do momento que ele passou a compreender e a viver. E foi quando ele foi despertado a devolver os vasos sagrados para a casa de Deus. Louvado seja Deus. Ciro era um general de inteligência, era estratégico, admirável. Ciro passou parte da sua vida desferindo ataques relâmpago contra vários adversários, tanto próximos como distantes. E com a experiência de guerra, Ciro, ele cercou a Babilônia, tornando-a praticamente sem resistência. Isso aconteceu no ano 539. O rei Nabonido tinha o hábito de ausentar-se da capital e fazia até mesmo
ou especificamente nas comemorações de Ano Novo. E Deus, então, usa Ciro e faz aquele circo, tá? Deixa eu te dizer uma coisa: o nosso Deus, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livram. O anjo do Senhor acampa ao nosso redor. Deixa eu te dizer, não se preocupe. Deus está trabalhando ao teu favor. Mas uma coisa eu quero te dizer: vive na oração. Fale com Deus. Tenha intimidade com Deus. Tenha o hábito de orar, de falar com o Senhor. Tenha o hábito de você ter aquele privilégio de interceder a Deus por tudo que Ele faz na tua vida. Agradeça. Louvado seja Deus. Que Deus em Cristo Jesus venha falar ao teu coração, à tua alma, e essa angústia, esse desespero que está no teu coração, isso possa sair em nome de Jesus. Mas faça como Daniel: dedique-se à palavra, dedique-se à oração, e Deus irá trabalhar na tua vida. Louvado seja Deus.